Olá, aqui é a Débora e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. Estou aqui com o meu Scrap Minuto e hoje eu vou usar a coleção Sonhos nos Alpes da Juju Scrapbook. O assunto de hoje são as encadernadoras e a que eu tenho aqui é uma peça quase vintage do Scrapbook, essa encadernadora que se chama Bind It All, conhecida como Bia. Ela é um modelo que saiu de linha, bem antigo, mas como está funcionando e continua me atendendo bem, ainda é a que eu tenho. Hoje a gente tem outras versões de outras marcas de encadernadoras portáteis, como essas que vocês estão vendo aí na tela, a mais conhecida que é a Decint, e elas funcionam mais ou menos da mesma forma. Tem um local da máquina que faz a furação e um outro local que aperta o airô, que é esse tipo de espiral que usa esses furinhos quadrados. Então tem um local que a gente encaixa o papel e ela faz os furinhos quadradinhos, que são próprios desse tipo de espiral. E a máquina tem mecanismo para você fazer os furinhos contínuos, ela faz só 6 furos de uma vez, e isso muda de máquina para máquina, mas elas têm mecanismos para você conseguir fazer mais furos e furos continuados em papéis maiores. E essa parte aqui é a que vai fixar o airô. Nessa máquina especificamente ela tem que ser ajustada de acordo com a espessura do airô e aí apertar para prender. Cada máquina tem o seu funcionamento, mas todas elas fazem essas duas coisas, a furação e apertar o espiral. Essa minha máquina, como as outras portáteis também, elas furam várias páginas ao mesmo tempo e também papelão para fazer a capa. Máquinas maiores vão conseguir furar mais folhas ao mesmo tempo do que essas portáteis, mas para pequenos projetos, essas pequenininhas atendem super bem. Esse aqui é um exemplo de um projeto que eu fiz recentemente, é um caderninho tamanho A5, que eu recortei o papelão, usei folhas de scrap para fazer a parte interna, encadernei. Então, para esses projetinhos, elas atendem super bem. E eu vou usar a minha maquininha hoje para fazer um efeito decorativo para o Scrap Minuto. Hoje não vou fazer encadernação em si, era aqui uma desculpa para mostrar a maquininha em ação para vocês. Mas para o projeto de hoje o que eu vou fazer é essa borda decorativa para ficar parecendo um filme de rolo de câmera ou de cinema, que é onde eu vou encaixar as fotos. Cortei um papel preto com 10 centímetros de largura e fiz a furação dos dois lados, usando o mecanismo da máquina para fazer a furação contínua. Eu usei duas fotos, tamanho 7,5 por 9, e eu medi o papel verificando qual era a medida da largura ali do espaço que precisava para os furinhos e quanto espaço eu ia precisar para a foto, e assim criei essa borda decorativa para colar as fotos. Colei as fotos usando adesivinhos dupla face. Centralizei as fotos na lateral e entre elas deixei um espaço bem fininho só para destacar bem as duas imagens. Eu ia usar esse caderninho do Scrap Minuto, mas eu me lembrei que eu tinha aquele verso bordado do projeto anterior a esse e achei que era uma boa oportunidade de já cobrir aquele verso do bordado, então peguei o outro caderninho. Para esse projeto eu cortei o meu título na silhuete, uma parte dele, e vou fazer uma montagem aí usando cores diferentes de papéis dessa coleção para criar parte aí do meu texto, do meu título dessa página. Escolhi cortar fontes diferentes, de formas diferentes, para fazer essa parte da música, que não é bem um título, é apenas uma parte da letra da música que eu escolhi para o projeto dessa semana. Testei a posição desse texto recortado
e carimbei na tag o restante da letra da música. Comecei a carimbar pela última letra da palavra, porque dessa forma eu acho mais fácil encaixar, porque se sobrar um espacinho do lado esquerdo eu prefiro do que se sobrar do lado direito. Completei o texto com um adesivo de alfabeto. E aqui eu não tinha mais a letra O, mas foi só cortar as perninhas da letra Q e a frase ficou completa. Cortei um papel tamanho 13 por 19 de um dos papéis da coleção para fazer um fundo do lado esquerdo cobrindo aquele verso do bordado e também para criar um contraste com a moldura preta das fotos. E o que eu também queria era que do lado esquerdo tivessem as cores do texto que eu coloquei do lado direito. Então eu inclusive usei o papel na sequência de cores que eu usei as letras do lado direito, começando por aquele tom de rosa mais em cima, passando para o amarelo. Arredondei os cantinhos do papel e colei, deixando uma pequena margem branca em volta. Eu recortei vários elementos decorativos dos papéis dessa coleção e comecei a formar a minha composição do lado direito, com as letras recortadas e a tag com o restante do texto. A encadernadora é uma ferramenta que não é essencial no scrapbook. Ela tem essa função muito específica, né, de furar e de colocar o espiral. E eu tenho essa minha já há muitos anos e apesar de não fazer muita encadernação, de não trabalhar com encadernação, é uma ferramenta que eu gosto muito de ter ela no meu acervo. Então, às vezes, na hora de fazer um presentinho, de fazer um mini álbum, ela é muito gostosa de usar e dá um resultado muito bacana dos furinhos com um espiral. Então, apesar de eu entender que não é uma ferramenta essencial, que não faz sentido para todo mundo, eu tenho que dizer que eu adoro ter ela como opção para usar, tanto que mesmo depois de tantos anos eu não usando com tanta frequência, eu continuo gostando de ter ela em casa, tá aqui guardadinha. Se acontecesse alguma coisa, eu compraria outra, também desse formato pequeno. E para quem tem a intenção de trabalhar com encadernação, fazer encomendas, trabalhar em mais volume, tem outras máquinas que são mais adequadas para grandes produções de grandes volumes do que essas menores que a gente usa para o scrapbook, que funcionam melhor para esses trabalhos em menor escala, pequenos projetos que a gente faz. A máquina disponível hoje em dia mais similar a essa que eu estou usando é a Mini Cint, que foi lançada recentemente pela We-Are. É uma máquina mais portátil, que faz menos furos de cada vez, seria a mais parecida com essa versão que eu tenho. Uma outra questão é o furo, quadrado ou redondo. Da máquina que a gente tem disponível atualmente nesse formato mais compacto para scrapbook, que é a Decint, ela existe de furo quadrado e de furo redondo. Eu gosto mais do furo quadrado porque o furo redondo a gente consegue fazer com a Crop-A-Dial para pequenos projetos. Então esse furinho quadrado eu acho que tem esse charme, essa coisa diferente de ser um tipo de furo que eu não consigo fazer com outra ferramenta que não seja essa.
Coloquei algumas lantejoulas transparentes em alguns pontos do projeto para dar aí uns pontos de brilho. Para colar esses elementos pequenininhos como lantejoulas, meia-pérolas, cristais, eu sempre prefiro aplicar cola no papel, fazer uns pinguinhos de cola e depois colar um enfeitinho. E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.